Esse aqui é o Wonk Log Cabin, que é, traduzindo, o log cabin instável. É uma forma divertida de fazer o log cabin. E fica lindo, né? E, ao contrário do tradicional, não dá pra gente trabalhar. Eu até fiz um aqui, cadê ele? Eu fiz um para vocês verem. Se você faz com as duas cores, como funciona muito no tradicional, não fica tão legal. Quando você coloca mais cores, aí dá para ver bem a instabilidade. Fica lindo demais, né? Vamos fazer? Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda e eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações se você gosta desse assunto, patchwork, costura criativa. A gente tem sempre, eu tô sempre trazendo novidade. Vamos começar, gente? Eu separei já alguns tecidos. Ai, tá ventando. Foi só pegar o tecido e começar a ventar. Eu separei alguns tecidos e o interessante desse log cabin é que as tiras não precisam ser certinhas, uniformes, ter a mesma largura. E se tiver, né, se por acaso você tiver com umas tiras certinhas, depois a gente vai para a base de corte e vai acertando para ir tirando ela da simetria. Vamos começar. O começo é normal. Você começa com um quadrado e aí você vai colocando os tecidos que você escolheu. Então vamos. Eu uso aqui o ponto, como tem pouca emenda, eu uso o ponto 1,5. Eu estou usando linha vermelha porque depois eu vou colocar o viés vermelho. Aqui, olha. Primeiro, eu vou acertar esse aqui na tesoura mesmo, dessa forma aqui, olha. Gente, o log cabin convencional, tradicional, o vídeo tá aqui na descrição. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, porque aí vai ficar fácil de você entender como isso funciona. Então, vamos lá. No sentido horário. Então, eu pus o verde é o central e eu vou para o sentido horário. Eu fiz essa, né? Esse aqui é o centro. Então, agora eu venho aqui para baixo. Eu tô querendo fazer da seguinte forma. 2 de uma cor, 2 de outra, 2 de outra, assim, olha. Assim, que aí dá um formato. 2 dessa cor, 2 dessa cor. Eu acho que vai dar um formato. Eu gostei desse resultado. Mas você pode variar a cor como você quiser, tá? A Sandra estava pedindo para fazer, eu estou cortando aqui enquanto está pequeno, depois eu vou para a base de corte. A Sandra me pediu para... Mamãe está na cozinha, gente, não repara barulho. A Sandra me pediu para fazer de Natal. Olha só, você não precisa ter a estampa de Natal para fazer de Natal. Lembra que é no sentido horário, tá? Para fazer Natal, se você... As cores convencionais no Natal são vermelho, verde, bege, um dourado, né? Um bege meio dourado. Aí já remete ao Natal. Já faz as pessoas lembrarem de Natal. Então, porque nem sempre você acha um tecido bonito. E como vai usar retalho, são tiras, eu não precisa se preocupar tanto com isso. Esse mesmo, esse aqui nem tanto, mas esse aqui tá bem Natal. Eu tô fazendo assim,
aqui na mão, mas eu já vou para a base de corte. Aqui e aqui em cima agora. Gente, eu sou muito distraída, então eu fico fazendo isso para não errar. Porque eu sei que eu comecei aqui e vim para cá, então vem para cá, agora é aqui. Porque eu sou meio voada mesmo. Distração. E nós vamos cortar juntos para vocês verem como é que a gente faz o corte para dar essa instabilidade. Eu costumo fazer o seguinte, eu faço 2, aí eu vou lá, acerto. Olha. Aí eu faço mais 2, vou lá, acerto, se quiser passar melhor ainda. Aqui eu já faço, olha, ele tá aqui, né? Eu poderia cortar certo assim, mas aí eu já faço. E você pode fazer ou pra cá ou pra cá, tanto faz. O negócio é inclinar, porque a hora que você inclina, você vai dando esse ar divertido, né? Nessa técnica. E fica muito lindo. Eu mudei a câmera de lugar, eu acho que agora vocês estão conseguindo ver melhor, né? Agora vem aqui, vamos pôr vermelho. Vermelho. Eu deixo um espaço aqui, não põe justinho não, porque pode ser que você precise desse espaço na hora de refilar, tá? Então deixa um espacinho. Olha lá, eu deixei um espaço e foi pouco. Aqui, assim. Agora eu venho aqui para baixo. Agora eu venho para cá. Eu gosto de tombar costura para o lado que tá inteiro. Tem menos costura. Agora eu vou lá. Olha, eu poderia fazer aqui assim, né? Aqui. Mas eu quero que ele fique... Porque se eu fizesse daquele jeito, ia ficar um pouquinho reto. Eita, que cortador resolveu encrespar. E aqui eu vou cortar assim. Vocês estão vendo como é simples? Olha como vai ficando bonito esse formato. Agora eu vou pôr esse listrado aqui. Para a gente conseguir ver a instabilidade dele. Coisa que nesse aqui a gente não conseguiu ver muito bem, só se chegar perto. Vê, mas não bate o olho e faz a diferença, né? Então eu tô pondo. Esse log cabin aqui, se fizer com vários tecidos, um diferente do outro, fica lindo também. É porque eu queria combinar pensando um pouquinho no Natal, que tá chegando. E a Sandra me pediu. Ó, aqui. Agora tem que vir pra cá. Eu vou cortar, esse aqui eu vou cortar e já volto. Eu cortei, agora eu vou pôr aqui. É importante, o quadrado do meio é um quadrado certinho. E a última carreira vai ser certinha também. Aqui vamos pôr mais um desse, porque senão não fica o quadrado que a gente quer, né? Gente, esse barulho, eu não sei se está incomodando vocês. Eu tô com obra, minha vizinha tá fazendo uma obra aqui do lado. Eu até tô aqui na hora do almoço deles, dos pedreiros, para
diminuir o barulho um pouco. Faz parte da vida, né? Vou lá cortar, tá? Vamos também? Aqui eu vou assim. Aqui eu vou seguir o vermelho. E esse aqui tá muito certinho. Vou dar uma entortadinha nele. Olha. Vai ficando lindo. Eu coloquei esse. Agora eu vou colocar bege. Vou colocar aqui. Tá indo. E tá ficando lindo, né? Então, vamos lá. Foi assim. Agora tá na vez desse aqui, um pão vermelho. Porque o interessante é isso, é você ir colocando diferente, porque para marcar bem essa forma irregular. Onde que eu tava? Aqui, aqui. 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 Agora eu venho pra cá. Deixa eu tirar aqui. Eu tiro aqui, depois eu vou e acerto. Vou lá refilar. Tá muito largo. Refilei. Agora eu venho pra cá. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo? Intercalando e cortando na diagonal. Não tem segredo. Você corta. Se você estiver insegura, você vai fazendo com as tiras certinhas, você vai sentir mais facilidade. E depois você vai, e cada uma que você puser, você acerta. Tanto faz assim ou assim, vai dar no mesmo. O importante é ter esse formato irregular. Eu dei um vacilo aqui, deixa eu mostrar para vocês como a gente resolve. Se eu puser aqui, ó, vai ficar pequeno. Então, o que que eu faço? Vou lá e corto tudo. Como eu não quero cortar todo, o que que eu vou fazer? Lembra que é irregular. O importante, cortei aqui, aqui ficou um biquinho, eu arranco fora esse biquinho. O importante é o tamanho final. As últimas, você já vai cortar no quadrado. Aqui aconteceu a mesma coisa, porque o tecido que eu pus era menor. Então, eu acerto aqui novamente. E deu certo. No final dá certo. Pode ficar tranquilo. Agora, deixa eu pegar que tá pronta para eu... Aí ela já tá quase. Mas já tá na hora de fechar o quadrado aqui. Cadê? Já tá na hora de fechar o quadrado. Então, agora eu vou pôr mais uma de cada lado, porque tem três. Aqui não deu. Deu. É legal, porque o log cabin você mantém as quantidades. E aqui também você mantém 3. A gente vai fazer com 4 para cada lado. Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai pôr mais uma de cada lado e vamos ficar com 4. Gente, vocês estão vendo que eu tô com esse controle, que a minha vida agora está muito fácil. Eu vou para lá, venho para cá com o controle. Outro dia eu comprei, ele chegou, aí eu estava testando, o Nilde até brincou comigo. E eu comprei, testei e está super aprovado. E eu estou falando dele, sabe por quê? Se você gosta de... Ele serve tanto para gravar quanto para fotografar. Você gosta de fotografar, quer sair na foto, o selfie é tão complicado, fica tão pertinho. É só você... Você pode ir longe com ele. Ele vai
você pode ir longe. O moço falou que vai até 10 metros. Fazer uma selfie de 10 metros é muita coisa, né? 10 metros de distância é muita coisa. Mais 8 vai, mais 5 vai. 5 é uma distância que a gente gosta. E aí você pode fotografar longe do celular. É muito legal. E eu já deixei o link aqui. Depois que eu gostei, que eu vi que ele é fácil de usar, ele funciona. Aí eu deixei o link aqui para vocês, para quem quiser. Gente, aqui já vai entrar na fase de quadrado, tá? Eu vou pôr esse pedaço aqui. Deixa eu ver. Eu vou cortar, vamos lá. Eu quero ele, até esqueci o tamanho, com 13, 14 centímetros. Porque aí depois dá uma refilada. Ah, ele ficou grandão. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou manter esse aqui. Não, peraí. Tô fazendo besteira. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Agora eu vou colocar um aqui, e aí eu monto o quadrado, vamos ver. Isso aqui a gente vai montando e vai vendo, porque como ele não tá todo desenhadinho, ele pode variar, né? A gente vai observando na montagem. Estamos chegando no final. Então vamos lá. Agora é aqui. E aí a gente vai fazer o corte, que aqui eu acho que já vai dar. E se você for fazer uma peça maior com vários quadrados desse, eles ficam um diferente do outro, e isso é legal. Agora vamos lá para a base de corte, que agora é o corte final. Eu passei porque é a última parte. É bom que ela esteja... Aqui tem tá faltando um pedacinho, mas eu não vou me preocupar, porque eu vou arredondar, então vai sumir no arredondado. Aqui, olha. Então, agora eu vou fazer um quadrado. Um quadrado aqui. Esse negócio de virar o tecido é muito mais fácil virar a base, né? 14. Vamos ver se deu. E lembrando que o bonito é justamente essa irregularidade. Eles dizem, a galera lá, os americanos, eles dizem que é log cabin divertido. Para fazer esse acabamento, eu estou usando bagum fino. Gente, na descrição do vídeo tem todos os vídeos relacionados. Eu vou deixar o vídeo onde eu falo sobre o bagum, o vídeo onde eu ensino, o link, né? O link, antes deixa eu mostrar. Para fazer esse acabamento, primeiro eu costuro, e aqui no caso, como eu vou pôr viés, eu estou costurando esquerdo com esquerdo, avesso com avesso. Então, lá na descrição do vídeo, além de ter os links relacionados, tem a minha lojinha onde tem as coisas que eu uso. E aí tem o link, se vocês quiserem. Comprar tudo lá. Eu faço isso, eu vou colocar viés. Eu tenho um viés aqui fininho, que é chato de colocar. Não é chato, tadinho, é delicado demais. Mas aí o que eu faço? Primeiro eu uno os dois, para não ter muita briga na hora de pôr viés. Aí estou unindo quadrado. Depois que eu uno quadrado,
e que eu acerto o quadrado, aí eu vou riscar a curva. Dessa vez eu vou fazer uma curva maior. A última vez eu fiz uma menor. Dessa vez eu vou fazer uma maior. Deixa eu ver. Foi isso aqui mesmo. Foi. Tá parecendo muito maior. E eu coloco de costura a costura, porque aí eu faço o risco e passo a agulha em cima do risco. Lembrando que eu ainda estou com um ponto que eu uso no patchwork, que é... Eu sempre uso 1 ou 1,5. Quando tem menos emenda, que nem é o caso aqui, eu uso 1,5. Quando é tipo a Crumb, Crazy, que tem muita coisa emendada, aí eu prefiro 1, que é mais garantido. O tamanho do ponto é para facilitar para costura, porque, por exemplo, você faz, né, você está fazendo, aí você precisa refilar. Se o ponto estiver grande, a costura já solta de cara. Então, o ponto estando bem pequenininho, bem juntinho, ele já é uma segurança que você tem. A curva, eu gosto de fazer devagar e levantando o calcador e virando, olha. Quando você levanta o calcador, você chega o tecido no lugar. Porque às vezes só de levar o tecido, você não consegue. E a hora que você vai levantando assim, você vai colocando o tecido na direção certa. É uma boa forma de trabalhar. Acabou que eu estou indo, é mais fácil continuar do que cortar a linha, voltar com linha. Pronto. Pronto. Aqui, o bom da linha vermelha é que vocês estão vendo melhor, né? Agora eu vou cortar a minha tesoura de picotar bem pertinho, porque esse viés é daquele fininho. É o que eu tenho aqui. Eu estou usando as coisas que eu tenho muita coisa. Se ainda for ficar comprando mais, nunca que vai ter fim. E quando a gente tem um ateliê, a gente sabe muito bem que material parado é a mesma coisa que dinheiro parado. Então, eu gosto de colocar tudo para usar. Colocar tudo para rodar. Olha, gente. Pronto, ganhou forma. Agora, vamos colocar o viés. Você tem medo de viés? Eu não tenho medo não, mas eu tenho preguiça, porque coisinha enjoada de pôr. Ainda mais esse fininho. Mas não tem segredo. Dobra primeiro, tem a marcação, você dobra. Você vai colocar de uma forma que vai ficar o meio encostadinho aqui. Aí agora eu vou pôr 3,5, eu não vou pôr 4. 4 é um ponto bonito de pesponto. Mas eu vou preferir o 3,5 por causa da curva. A hora que você dobra e você encaixa, você vai passar costura e ele vai dar certo na frente e atrás. Você não pode ficar puxando para não repuxar a peça. Então você vai girando, usa... Deixa eu abaixar um pouquinho, peraí. Assim melhorou, né? Usa essa tesourinha para ir mantendo o viés no lugar. Porque a gente pode até fazer com a mão, mas não dá muito certo pelo seguinte. O dedo é gordinho, né? E essa tesourinha, o bom dela é que ela é achatadinha. Então, você usa ela assim, fechadinha, e vai só usando
para firmar o tecido. E aí, com calma, devagarzinho, não pode ter pressa nessa hora, porque se você tiver pressa, provavelmente você vai ter que desmanchar, porque não dá certo. Na curva é de pouquinho em pouquinho. Vai um pouquinho, ajeita, acomoda aqui. Vai mais um pouquinho. Aqui já acabou o meu dobrado, então você dobra de novo. Se você puxar o viés, ele vai empolgar sua peça. Então, você não puxa, você só acomoda. Acomoda ele. Agora a gente vai cortar porque está chegando no final. Dá uma dobradinha. Ai, olha o que eu fiz. Tem um segredinho aqui, que é o seguinte. Você dobra ele e dá um piquezinho. Vai ser difícil de mostrar. Você vai dobrar ele assim, ó. Assim, e dá um piquezinho aqui. Ele vai ficar assim, tá vendo? A hora que ele ficar assim, você consegue que as pontinhas, você consegue empurrar as pontinhas para dentro. É um piquezinho, só para ele ter espaço para entrar na hora que você for dobrar. Que aí quando você dobra, você empurra assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. A hora que você vai dobrar, você empurra aqui, viu? E aí ele não dá aquele bololozinho ali, que costuma dar. Vamos lá, o finalzinho é o mais chatinho. Mas com desse jeito, eu aprendi isso com um cara, eu esqueci o nome dele, ele faz bolsa, ele ensina a fazer bolsa. Gente, eu fui parar para mostrar e esse final deu ruim. Mas como isso aqui é meu, bacalhada, né? Como é meu, faz de qualquer jeito. Não vou fazer de qualquer jeito. Só não vou desmanchar. Eu parei bem na hora. Se eu tivesse mostrado antes. Que tal, gente? Muito bem. O nosso One Log Cabin está pronto. Ou seja, vamos traduzir, né? Nossa cabana de toras instável está pronta. E olha como fica linda. E é muito interessante. Então, assim, se você está inseguro, usa as tiras retas e vai cortando na diagonal. Põe, vai lá, passa o cortador e traça uma linha diagonal. Vai traçando linhas diagonais. Agora, se você já, a partir do momento que você vai ficando tranquila, você pega as tiras, os retalhos que você tiver. Vocês repararam? Eu nem mostrei, mas eu usei tira grande, tira fina, fui pondo. O quadradinho do meio é um quadrado, ele é que é o importante. Depois você vai montando e no final você acerta o seu quadrado. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei. Agora eu tenho 6 porta-copos, 6 mug rugs. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui se tiver algum comentário. Se tiver dúvida, sugestão, qualquer coisa,
deixa aqui no comentário. E se gostou desse vídeo, deixa seu like. E segunda-feira a gente começa com o jogo americano, tá bom? Então fiquem com Deus, até segunda, bom fim de semana. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até.